Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçaiaba da Serra. Comunico aos que tiverem assistido à presente sessão que mantenham-se em silêncio durante os trabalhos, não manifestando apoio ou desaprovação ao que se passar no plenário, nos termos do artigo 123, parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do Regimento Interno. Solicito ainda aos senhores vereadores que não atendam seus telefones celulares, bem como advirto que não será permitido o abandono do plenário no curso da votação, salvo ser acometido de um assunto. Solicito ao vereador Pisca para fazer a leitura do plenário. Nós, vereadores, somos eleitos pelo povo para representá-los. Nossa conduta será sempre buscar o bem-estar desta comunidade. Com nossas palavras e atos, estaremos monitorando a democracia, exercitando a liberdade e que, com justiça para a paz, ao povo da Serra. Que Deus nos ajude e examine nossos atos. Solicito o vereador Daniel para fazer a leitura da passagem bíblica. O Senhor reina de esplendor se veste. O Senhor se reveste e se cinge de poder. Está firme ao mundo, jamais será calado. Firme está o seu trono desde o princípio. Tu existes desde cedo. Ele eleva os vinhos suas vozes. Leva os vinhos seu candor. Mais poderoso que o humor das águas imersas, mais poderoso que as ondas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas. Dignos de fé são teus testemunhos, a santidade convém a tua casa, por dia sem fim, ó Senhor. Solicito um minuto de silêncio para meditarmos sobre a passagem bíblica. Coloco em votação nominal quanto à dispensa da leitura da ata da 31ª sessão ordinária de 2025. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Nil. Concordo, presidente. Vereador Tchê. Sim, presidente. Vereador Daí. Apoio, presidente. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Pisca. Sim, presidente. Vereador Renato. Sim, presidente. Vereador Bruno. Estou de acordo, presidente. A dispensa da leitura da ata da 31ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Coloco em discussão a referida ata. Está encerrada a discussão, coloco a votação nominal. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Nil. Concordo, presidente. Vereador Tchê. Sim, presidente. Vereador Daí. Concordo. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Pisca. Concordo, presidente. Vereador Renato. Sim, presidente. Vereador Bruno. Favorável, presidente. A ata foi aprovada por unanimidade.
Peço para o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos. Projeto de lei número 089/2025, autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Araçuaí da Serra para o exercício de 2026 e da outras providências. Despacho para as comissões de Orçamento, Finança e Administração. Para recebimento de emendas nos 20 dias seguintes, a análise do parecer do projeto de emendas em 30 dias, devendo cópias sendo fornecidas a todos os vereadores. Projeto de lei número 090/2025, autoria da vereadora Thierry, dispõe sobre medidas de prevenção, manejo e segurança em casos de presença ou ataque de chame de abelhas em estabelecimentos comerciais no município de Araçuaí da Serra e da outras providências. Despacho para as comissões para análise e parecer. Proposta de emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei número 086/2025, autoria da vereadora Thierry, modificada a redação do artigo 8º e da outras providências. Despacho para as comissões para análise e parecer. Projeto de lei número 091/2025, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo no município de Araçuaí da Serra, Fundur e da outras providências. Despacho para as comissões para análise e parecer. Projeto de decreto legislativo número 008/2025, autoria do vereador Juninho, dispõe sobre a outorga de título de cidadão araçuaiano ao ilustre senhor Ivan de Souza Carvalho e da outras providências.
Despacho para as comissões para análise e parecer. Projeto de decreto legislativo número 009/2005, autoria do vereador Juninho, dispõe sobre a outorga e título de cidadão relacionamento ao ilustre senhor Edgar Alumi Arce e da outras providências. Despacho para as comissões para análise e parecer. Gostaria de cumprimentar nosso amigo mestre Zé Gataz, que está lá no fundo, seus alunos. Seja bem-vindo à nossa sessão. Se quiser sentar mais à frente aqui, fica à vontade, tá bom? Obrigado pela presença. A palavra está aberta agora aos senhores vereadores para versar sobre assunto de livre escolha, não podendo cada orador exceder o prazo de 5 minutos, proibidos a partes nos termos do parágrafo 3º do artigo 131 do Regimento Interno. Essa palavra, presidente. Concedido. A paz do Senhor a todos, toda a população aqui presente, uma boa noite especial para todos os atletas, nosso mestre José Gataz, presente aqui, todos esses campeões que vão representar o Brasil lá no Chile e hoje serão homenageados aqui com todas as moções que foram aprovadas por unanimidade. Meu boa noite a todos os nobres vereadores, a população que está acompanhando nas redes sociais, meus amigos que acompanham o trabalho do Jornal Nacional da Serra, nosso Márcio também, cinegrafista aí, credenciado da Câmara Municipal, todos que vêm até a Câmara para acompanhar os trabalhos legislativos. Presidente, quero ressaltar mais uma vez aqui no plenário e reiterar toda a situação onde os servidores da DR, o trabalho que eles estavam fazendo na estrada principal, que liga Olhantes, a Suiabinha, retirando a roçagem e jogando uma área verde entre a Areninha e a escola Pedro Ferreira Duarte. Local, bairro, qual é muito bem fiscalizado pelo nosso vereador Dani, também pelo nosso vereador Daí. E eu estou sempre presente também onde sou chamado pela população. Tive a oportunidade, através da denúncia do morador, que me ligou avisando que eles estavam fazendo isso. Estive no local, consegui filmar essa ação, onde juntei as provas do que eles estavam fazendo. Obviamente que os funcionários, deixei muito claro para cada um deles, não é que eu não coloquei o nome de ninguém desses servidores que estavam ali cumprindo ordens e jogando o resto do material cortado numa área verde que não pode. Isso acaba incentivando outras pessoas a jogar lixo. E infelizmente, pessoas pegam o resto de construção civil e jogam em qualquer área verde que encontram, qualquer calçada. Tem pessoas que infelizmente têm esse hábito que é um hábito muito errado e isso não é sério. E na primeira diligência que eu fiz, presidente, eu deixei claro que tem um cedo perigo de alguém colocar fogo naquele local é muito grande. E foi exatamente o que aconteceu. Logo depois desse período muito complicado que nós vivenciamos aqui na Fazenda Ipanema, nós vimos o que aconteceu ali, muitos animais mortos, uma situação muito triste. Graças ao empenho de todos, a casa aqui está homenageando praticamente todas as pessoas que colaboraram, principalmente os voluntários, o nosso prefeito Dr. Oliveira, todo mundo que se mobilizou para exterminar com o incêndio. E graças a Deus que a chuva veio. Deus mandou chuva para os fogos
estavam segundo acontecendo. E em nossa cidade, vários locais, fica nítido a suspeita, presidente, do ato criminoso. Nós estamos apurando alguns vídeos, as pessoas hoje em dia é comum. Muitos moradores têm o seu equipamento de segurança e não é muito difícil de chegar a algumas pessoas que fazem isso de forma proposital. Essa pessoa tem um terreno e ela paga para alguém ir lá e colocar fogo para ela não ter que pagar alguém para fazer a limpeza. Isso não é certo. Sem contar a questão que acontece com os animais, o risco deste fogo ir para uma residência, acabar destruindo a parte elétrica, e foi o que aconteceu ali na via do lado do João Pessoal. Então nós temos que ficar atentos. Você que tem imagens, por favor, forneça aqui para esta Casa de Leis, eu me coloco à disposição para ter acesso e tomar as devidas providências. O que não pode são as pessoas com esse ato errado e criminoso estarem aí destruindo a nossa cidade, as áreas verdes, colocando em risco principalmente os nossos idosos, pessoas que têm problema respiratório, as nossas crianças. Isso não pode continuar acontecendo em nossa cidade, em comunidade, ela tem que acabar. Então, se você tem alguém no seu bairro que fica colocando fogo, denuncie. Não fique ali pensando que ele está fazendo é certo, que não é. E não faça o mesmo. E as pessoas, da mesma maneira, não joguem lixo nos contêineres. Contêineres não é caçamba, certo? A caçamba, ela é feita para receber o material pesado. O contêiner não. Então, estão confundindo o contêiner com a caçamba. Presidente, obrigado. Eu continuo minha fala nas considerações finais. Mais uma vez, boa noite para os nossos atletas. Tamo junto. Pessoal, Conselheiro, boa noite a todos, vereadores, família que assiste a gente pelas redes sociais, ministro presidente. Quero deixar aqui meu parabéns também para o mestre Catais, do projeto. Presidente, quero iniciar minha fala aqui na Roberta, mas não pedindo uma moção de causa à secretária Marli, devido ao ótimo trabalho que ela vem desenvolvendo na secretaria, e para a iniciativa também ter a ideia de trazer a farmácia para fazer a entrega de medicamento a alto custo. Teve um pequeno transtorno lá, porque devido ao atraso que estava aí 2 dias, não conseguiu o resultado. E deixar também aqui um parabéns para o prefeito, porque fez uma fala aí para o setor responsável. O medicamento esse que vai ser entregue, no caso, hoje à tarde, provavelmente, vai ser entregue só na terça-feira, né? Terça-feira da secretária Marli aí, está adiantando a entrega desse medicamento, já tem descobrido em vários municípios, inclusive onde vai passar naquele tempo, já descobriu que atrás do estado, no caso. Mas eu já vou descer na solução. Eu também vou tentar fazer uns pedidos aqui de demandas, dentro dos bairros, aí, dos municípios, faz o pedido para a gente. O primeiro pedido é para os setores responsáveis estudar a possibilidade de estar aprendendo aí o horário de ônibus, na região do bairro do Piracanga, Campo Cercado, principalmente no horário de pico, né, que é de manhã e à tarde, o pessoal utiliza o transporte do trabalho. Muita inclinação, muito excesso de educação do transporte. Outra indicação também para o bairro do Moinho, o plano que vem esse ano já está fazendo aqui. O setor estudar a possibilidade de estar entrando nesse horário dentro do bairro. Eu já fiz transporte, mas eu não passo na rua da Caminha, só não entra dentro do bairro, no caso. Outro pedido, no caso, eu fiz o setor responsável da empresa, fez a instalação de lâmpada LED, eu fui em seu carro para volta à noite, no bairro Ramon, de várias lâmpadas queimadas, LED, na rua José Rachid, também na rua Severino Carneiro de Campos. Eu fiz com a empresa responsável que fez a implantação da iluminação de LED, vários pontos queimados para pagar. Outra indicação, o pessoal lá do região do Jairinho, moradores pediu para esse vereador, para ver se o setor responsável tem a possibilidade de colocar uma linha de ônibus
passa por dentro do bairro, da rua do Jair, fazer um teste, vendo uma linha por dentro, no caso, eu ajudei. Outra indicação também, o setor responsável de trânsito fazer uma faixa de pedestre em frente da portaria da Lagoa Azul, entre a rua Romeu Antunes e a RS 407. Devido ao momento de funcionário, no trabalho da Lagoa Azul, muito perigoso lá fazendo aparecer pedestre sem a faixa, no caso, vai aumentar mais ainda esse movimento de carro ali, porque podem fazer o asfalto aqui naquela localidade, vai estar aumentando no direito. Mais uma indicação aqui. O setor responsável de instalar 2 pontos de luz na rua Doutor Afonso de Vermelho, número 680, bairro Jardim do Ciro, próximo à padaria Pico de Mel. O morador está relatando que tem bastante furto lá, principalmente à noite, no caso, é muito escuro essa rua. Então falou comigo para o setor responsável analisar na base, está instalando 2 pontos de luz nessa rua. E mais por enquanto é só. Obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. Concedida, doutor. Olá, boa noite a todos. Boa noite para as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais e aos públicos aqui presentes. Quero também deixar meus parabéns aos jovens colegas aí. Bem-vindo que é a nossa Câmara Municipal. Bom, aproveitando a fala do vereador Manu sobre as queimadas, inclusive, acho que uma semana antes daquela queimada, daquela tragédia que aconteceu na Cidade de Ipanema, eu já tinha falado sobre as queimadas aqui, e essa época aqui tem um risco muito grande para as pessoas não colocarem fogo em lixo, em grande mar, infelizmente aconteceu o que aconteceu. E hoje, na Sueminha, a gente teve lá uma queimada, vamos dizer que não tão grave, mas que fez muita fumaça, atrapalhou muito, inclusive eu com muita energia hoje, ficou a tarde toda a fumaça lá. E faz do futebol da Sueminha. E eu acho que a pessoa também colocou fogo para fazer a limpeza do terreno e perdeu o controle, né? Então o Barros mandou uma equipe lá da Defesa Civil para o local, constatou aonde começou o fogo, falou para mim que vai estar tomando as medidas cabíveis lá, com atuação, tudo o que for necessário. E também teve uma moradora que falou para mim, esse final de semana, que olha aonde o povo chega em ignorância. O chapeiro pegou os restos do churrasco dele, foi lá e jogou dentro do container de plástico. Claro, óbvio que o container começou a pegar fogo. Aí os vizinhos tiveram que ir lá no grave e apagaram o fogo. Está lá o container queimado. Eu acho que muita irresponsabilidade. Então as pessoas têm que ver muito bem o que joga dentro do container, né? Não foi feito para isso. E também coloquei no grupo dos vereadores sobre as bicicletas motorizadas. Esse final de semana, novamente, domingo, estava um barulho terrível, era Cearinha. Eu filmei com aquele grupo, pedi para os vereadores o apoio, que a gente está vendo o que pode ser feito para inibir a prática errada, né? Porque a bicicleta foi feita para uso, para trabalhar, as pessoas poderem se locomover. Eu acho que até é importante, né, para quem trabalha, mas não para colocar um escapamento barulhento e ficar tirando a paz dos moradores em toda a parte da cidade.
Também quero parabenizar aqui os colegas. Primeiro foi o vereador, então, ele já passou, mas damos parabéns aí para os nobres. E dia 4 de outubro também foi o dia das agências de saúde. Então, já dei os parabéns, novamente lembrando pela importância do trabalho de cada um que vai até a casa dos pacientes e levar por isso, tentar levar mais um pouco de conforto, um pouco de respeito às pessoas. Carinho, né? Humanidade. Eu acho que isso é um trabalho muito importante também. Quero deixar parabéns para todas as agências de saúde. No momento é só, boa noite a todos e vamos continuar o nosso trabalho. Peço a palavra ao presidente. Considerando. Boa noite a todos, nós que estamos aqui presentes. Um abraço para os senhores agregados, parabéns pelo trabalho, os vereadores e as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, antes de falar da indicação, e aí eu gostaria de também contar com a colaboração de todos os vereadores, tá? Queria agradecer ao Jornal Açoiado por estar cobrindo o evento do Castelinho, que também, dia 1º de outubro, foi Dia Internacional da Pessoa Idosa, e dizer que é muito gratificante ver essas pessoas fazendo exercício físico e cuidando da saúde e trabalhando com a prevenção. Como o próprio ditado diz, prevenir é melhor que remediar, e a questão de remédio aqui não estou entrando no mérito, mas o custo é bem mais alto do que a gente trabalhar com a prevenção. Pensando nisso, eu acho que a Açoiaba da Serra precisa pensar, é claro que essa indicação não compete ao legislativo, sim à prefeitura, ao executivo fazer isso, mas eu acho que nós podemos sair na frente de muitos municípios do estado de São Paulo e acho que até do Brasil. A questão de nós criarmos, na verdade nós não indicarmos, aí compete ao executivo uma secretaria de envelhecimento saudável e qualidade de vida. Claro que precisa ter dados demográficos para a questão da população com mais de 60 anos, e aí se a gente ter aqui só os vereadores já estão pelo menos a mais de 30, e a questão é a longo prazo, nós precisamos pensar nisso, porque o tempo passa muito rápido. Então a questão de dados demográficos, mas na Açoiaba da Serra é uma característica que muitas pessoas saem dos grandes centros e vêm para a Açoiaba da Serra, ter a aposentadoria, enfim, viver aqui nessa cidade que recebe muito carinho, e a cada dia a gente está melhorando, avançando. Claro, tem muitos problemas, mas estamos avançando bastante nessas questões. A definição de estrutura e objetivo, nessa questão organizacional, seguindo a Organização Mundial de Saúde que preconiza todas essas questões do envelhecimento ativo, isso é muito importante. Então, a elaboração de lei, de um projeto de lei para a atuação de responsabilidade e estabelecer principalmente a dotação orçamentária. Isso, com muita responsabilidade fiscal, fazer com que isso possa ser. Não estou falando para hoje, mas eu estou pensando em médio e longo prazo, porque o tempo ele passa, não tem como escapar disso, nós precisamos pensar. Desenvolvimento de políticas e programas, verificando quatro pilares, a questão do envelhecimento ativo, saúde, bem-estar, psicossocial, que hoje é uma das dificuldades que muita gente está sendo afastada do trabalho por conta não só pelo físico, mas pelo emocional. A questão de participação, cidadania, cultura, segurança, proteção e aprendizado ao longo da vida. E essas pessoas, hoje, particularmente, eu trabalho com essas pessoas com mais de 60 anos, e o que elas podem agregar na sociedade é muito grande, e muitas estão em casa. Então, se a gente pensar em políticas públicas, acho que aqui é o nosso trabalho em pensar, em fazer ações que proporcionem isso.
E também a colaboração em parcerias com a Secretaria de Saúde, Assistência Social, com a sociedade, através das organizações, principalmente com o Conselho Municipal do Idoso e todos os conselhos também que fazem parte aí, que podem dar auxílio. Então, nós vereadores, eu peço encarecidamente aos senhores para me ajudar nessa empreitada de nós fazermos a indicação, conversarmos com o Executivo, ver as outras orçamentárias e ver essa possibilidade da criação de uma Secretaria de Crescimento, Saúde saudável e qualidade de vida. Muito obrigado, presidente. Mais um vereador? Vou fazer aqui também o uso da minha palavra aberta, cumprimentando mais uma vez a todos os presentes, vocês que transmitem nas redes sociais, a todos que nos assistem pelas redes sociais, vereadores, servidores desta casa. Eu queria começar aqui a minha palavra dizendo a respeito de algumas melhorias que nós, vereadores, pedimos para as secretarias. Hoje foi marcado nas redes sociais a respeito de uma melhoria da Lagoa do Jurequara. A Lagoa do Jurequara já foi uma vitória muito grande da gente conquistar um espaço que era perdido, né? A Lagoa estava perdida no meio do mato, no meio do nada. Com muito esforço nós conquistamos e melhoramos aquele espaço. Eu tenho alguns pedidos feitos já na Secretaria de Serviço a respeito da melhoria do espaço, da limpeza do espaço, da iluminação do espaço, da rua e também da revitalização, tanto no gramado, como em volta da pista de caminhada, como a colocação de lixeiras, de containers. Então, às vezes as pessoas entram no Facebook lá e falam o que é, critica, mas não sabem o trabalho que o vereador por trás de tudo isso vem fazendo. Então, eu nunca fujo dos meus compromissos e quero reiterar à Secretaria de Serviços todo esse pedido outra vez que eu fiz já há uns dias atrás, como a gente respeita o programa da Secretaria, não acontece na hora que a gente pega, mas temos que estar cuidando. Então, eu gostaria que a Secretaria de Serviço fosse até a Lagoa do Jurequara com o máximo de urgência, melhorasse lá a iluminação, melhorasse a pista de caminhada, também colocar containers e lixeiras para que as pessoas possam utilizar o espaço com mais segurança e com mais limpeza no local também. Também a escola do Dr. Charubi, na rua Elias Charubi, fazer a roçagem de toda a lateral das vias e também do espaço que é usado para o estacionamento dos professores e dos munícipes. Gostaria aqui também de fazer algumas indicações aqui, doutor, a respeito de iluminação de ruas. Eu fui procurado por alguns munícipes lá do loteamento Maria Amélia, no bairro de Juliacanga, onde deve que seja feita a iluminação das ruas do loteamento. Esse loteamento já encontra-se regularizado, está aguardando a finalização da sua escritura. O condomínio só o começo do bairro de Jurequara na mesma situação. Pede que o vereador entre um projeto para fazer a denominação das ruas do condomínio. Vamos passar agora para a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 078/2025, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição do Plano Plurianual do município de Araçuaia da Serra para o período de 2026 a 2029 e da outras providências. Coloco em discussão o referido projeto. Peço a palavra, presidente. Concedido. Mais uma vez, boa noite a todos os munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, nós tivemos aqui, nesta importantíssima audiência pública, um momento extremamente importante para que a população, todos que amam a cidade, possam pontuar sugestões, estarem também questionando
aquilo que o poder público decidiu destinar em relação aos investimentos para a nossa cidade. Eu quero parabenizar os servidores dessa Casa de Leis. Nós tivemos aqui uma audiência pública muito tranquila. Eu quero ressaltar que a fiscalização de tudo que foi destinado a esta audiência, tudo que foi passado, não só para esta Casa de Leis, mas para a população pode contar com os vereadores aqui do Legislativo. Esta PPA, que foi essa audiência muito importante, o que eu senti falta aqui foi da presença de pessoas presentes, exatamente, que muitas vezes colocam ideias maravilhosas para nós, vereadores, sugestões. Eu tenho muitos projetos que a ideia, ela partiu da população, de profissionais, pessoas servidores. Agora, esse momento em relação à PPA, não ver aqui a participação ativa das pessoas, é muito triste. É muito triste, porque é o momento de equalizar tudo que está sendo proposto pelo poder público e transformar em realidade. Afinal, serão os próximos 4 anos. Olha a importância. Nós tivemos aqui algumas ideias colocadas, por lado também da audiência. O Jornal Nacional da Serra também cumpriu a audiência importantíssima, assim como o nobre servidor Márcio, da Casa de Leis. E depois, presidente, quando chegam os investimentos nas áreas, a gente acaba se deparando com pessoas, muitas das vezes, fazendo reivindicações válidas e importantes. Eu penso que toda crítica construtiva, ela tem que acontecer. Agora, a crítica destrutiva, que é aquela de perseguição, de politicagem, aquela que tenta ofender os gestores, seja o prefeito, o vice, qualquer vereador ou servidor, esse tipo de manifestação que entra na parte de ofensas, isso não é certo. Muitas vezes, presidente, eu acabo também sendo marcado em algumas postagens onde a pessoa ela está escrevendo palavrões, ela está ofendendo gestores. Isso não é legal. Eu entro no particular e aviso a pessoa: olha, você acabou de postar algo muito sério, você está fazendo uma acusação muito grave, você tem provas disso que você escreveu dessa pessoa. Aí a pessoa fala: eu vi em tal lugar com a publicação, eu fui lá e postei também. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca de forma aleatória na internet ou em qualquer lugar. A cobrança, ela tem que existir, tem mesmo em todas as minhas postagens. Quem presta atenção em toda a parte do texto, eu sempre convido os munícipes a participarem aqui das sessões. Toda segunda-feira, às 19 horas. Faço isso também nas oportunidades de ações em vídeo. Estou sempre convidando, presidente, porque a participação da população nesse momento ajuda e muito. E as pessoas têm a oportunidade de acompanhar para saber quem está trabalhando em prol da população. De repente, o político Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos, isso é muito errado. Afinal, o mandato de qualquer parlamentar, de qualquer político, ele tem um período, 4 anos, então tem que cumprir esses 4 anos trabalhando com a verdade, respeitando, procurando entender o trabalho do outro. É muito simples ir para as redes sociais, muitas vezes, e acusar de situações que não são reais. Meus parabéns ao nosso prefeito Dr. Quevedo. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Obrigado, presidente. Mas o vereador, realmente, a apresentação do projeto PPA, que é o projeto de plano plurianual, é muito importante, né, que você venha, que você acompanhe, que você tenha a oportunidade de acompanhar, de dar dúvidas e também de participar.
da apresentação do projeto. Então, eu também vejo uma importância muito grande nessa apresentação. Está encerrada a discussão, coloca em votação nominal. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Nil. Concordo, presidente. Vereador Thierry. Sim, presidente. Vereador Jair. Apoio, presidente. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Pisca. Sim, presidente. Vereador Renato. Sim, presidente. Vereador Maluco Túlio. Apoio, presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 088/2025, autoria do Poder Executivo, autoriza a criação de CNPJ para a Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, e da outras providências. Coloco em discussão o referido projeto. Está encerrada a discussão, coloco em votação nominal. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Nil. Concordo, presidente. Vereador Thierry. Sim, presidente. Vereador Jair. Apoio, presidente. Vereador Daniel. Sim, presidente. Vereador Pisca. Sim, presidente. Vereador Renato. Sim, presidente. Vereador Maluco Túlio. Apoio, presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade. As proposituras acima lidas, esculpidas e cotadas estão à disposição de todos os interessados junto ao site desta Casa de Leis. A palavra está aberta agora para as considerações finais. Peço a palavra, presidente. Concedida. Presidente, inicio as considerações finais, parabenizando a toda a equipe do nosso mestre em Atás pela festa maravilhosa que foi feita ontem lá no bairro do Cercado. Festa linda, que já acontece já há muitos anos, que atende as crianças, não só do Cercado, mas o pessoal do Jutacanga, Campo do Meio, Fazenda do Oeste 1, 2 e 3, pessoal do Vale Verde, eu vi gente lá do Camapuã, vários outros bairros. Meus parabéns, mestre, ao senhor e a toda a equipe, todos os professores, todos os profissionais, todos os karatecas, lá todo mundo do karatê envolvido, os pais participando, as crianças, os alunos. Que festa maravilhosa! Eu e a minha família estivemos presentes e assim, algo incrível. Quero que o senhor saiba, mestre, que o senhor pode contar sempre com este vereador, com a minha família também. E uma honra ter recebido esse convite e com certeza estaremos em demais eventos, se assim Deus permitir. O senhor pode contar sempre comigo. O senhor tem um amigo. O senhor e todos os integrantes da equipe. Vamos juntos. Presidente, quero também comunicar à população que no dia 26 de outubro nós teremos no nosso município a 4ª edição da festa maravilhosa que é a Corrida Maluca Câncer Ladeira Abaixo.
Esse projeto, que é da minha autoria, ele foi idealizado pelo nosso amigo Rev, que passou essa ideia para este vereador no mandato passado. O projeto foi aprovado por unanimidade, já tivemos 3 edições, é um evento para a família. Eu estou aqui convidando mais uma vez todos que vão participar, vão construir os seus carrinhos. É um evento para a família Araçoiapana. Meus parabéns ao Rev, que é o organizador deste evento, e eu fui um instrumento aqui no Legislativo para transformar a ideia dele no projeto, juntamente com o Dr. Felipe, o Dr. Bussolano, e hoje esse evento ele faz parte do calendário anual da nossa cidade. Então, independente de quem estiver como prefeito, quais forem os vereadores, é um projeto da nossa cidade de extrema importância. Quero também dizer que estive mais uma vez em diligência entre os bairros Alvorada, Maria da Glória, Cis Figueira, com os amigos do Novo Horizonte, pessoal do Maria Paula Exposito, um cruzamento que foi revitalizado recentemente, feito a pavimentação. Nós temos ali um corte para águas, tem que passar obviamente, mas ele está muito profundo presente. Nesse cruzamento são vários veículos sendo danificados. Esse local, já estou entrando com os documentos justamente para acionar a empresa responsável, então é um local que a gente está na garantia, e é importante que seja feita essa manutenção para que os veículos passem nesse cruzamento e não sejam destruídos. Não é justo a população continuar tendo prejuízos por conta de uma valeta mal projetada, muito funda. Até veículos altos acabam passando de uma forma mais lenta por conta dessa situação. Eu espero os devidos reparos. Quero aqui também dizer em relação ao meu pedido para a manutenção da quadra do bairro Mariana do Meio, não só do Mariana do Meio, mas também a Areninha de Araçoiapinha. Estive presente em diligência a pedido da população e vi a quantidade de locais, deve com certeza já vi, já pedi outro também, em pessoas que nas quadras, meus amigos, estão arrancando o ar da tabela de basquete, destruindo a parte do alongado, quebrando ali onde foi feita a homenagem para o nome da quadra. É um ato de vandalismo, uma destruição do patrimônio público. Isso é muito errado, não pode seguir acontecendo. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo André, que está assistindo agora aqui a sessão, e ele está fazendo uma reivindicação em relação a uma diligência que eu tive a oportunidade de fazer com alguns vereadores no início desse ano, um empreendimento grande, onde a demora para a colocação da drenagem acabou fazendo várias famílias estarem sofrendo. E o risco disso voltar a acontecer ainda segue. Então, eu estarei cobrando com certeza, quantas vezes forem necessárias. A drenagem foi feita, fizeram infelizmente